Olá, pessoal! Nosso vídeo dessa semana é sobre resenha crítica de artigo científico. Vamos fazer um passo a passo aqui no Word. É bom você compreender essa estrutura de resenha antes mesmo de ler o artigo, porque conhecendo antecipadamente o que é que você vai precisar, você já consegue ler o artigo identificando essas principais informações para escrever no seu trabalho. A nossa resenha hoje vai ser com relação a esse artigo aqui que eu selecionei para vocês. No primeiro momento, antes de você começar a digitar sua resenha, é importante você fazer a configuração dessa página para a norma da ABNT. Você vem aqui em cima, em layout de página, e aí você vem aqui em margens, vai selecionar margens personalizadas, vai colocar superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Aqui em papel, você confere se o tamanho do papel aqui está 4, e aí você já dá o OK. Depois você volta aqui para a página inicial, você pode selecionar a fonte Time New Roman ou Arial. Essas duas fontes, elas não são estabelecidas pela ABNT, mas no geral, em todos os trabalhos acadêmicos, a gente acaba usando uma dessas duas fontes, então é importante que você escolha uma delas. O tamanho, a fonte é 12, realmente, você vai dar uma olhadinha aqui na questão do espaçamento, né? No espaçamento, você vai digitar a sua resenha no espaçamento 1,5, né? Aqui está selecionado o espaço simples, porque é o espaço da referência, vou mostrar para vocês. Mas, no geral, ela é selecionada com espaçamento 1,5. Olhe se aqui embaixo está realmente adicionar, você tem que deixar aqui dessa forma. Com relação ao alinhamento, a gente tem um alinhamento inicial aqui, uma logomarca que nós vamos colocar centralizada, né? Então, você está vendo aqui. Depois, a gente vai colocar algumas informações aqui no cabeçalho recuadas, aqui à esquerda, o texto. Vamos colocar o nome resenha centralizado, depois a gente vem aqui para a referência. E o texto mesmo da resenha que a gente vai colocar aqui, a gente vai colocar justificado. Então, essa opçãozinha aqui, justificada, é a que vai ficar. Então, pessoal, a gente já vai começar aqui a digitar nossa resenha, e é importante você saber que a resenha crítica, né, nós temos duas partes. Na primeira é uma resenha, a gente vai fazer uma parte descritiva, onde a gente vai fazer um resumo do artigo. Então, no nosso caso, é esse artigo aqui, a gente vai ter que resumir esse artigo, então essa vai ser a primeira parte, e a outra é a apreciação crítica do artigo, né, do texto que a gente acabou de resumir. No entanto, vocês vão perceber que a resenha, a gente não vai ficar incluindo títulos como introdução, referencial, método, resultado, nome crítica, a gente não vai fazer isso. Eu fui colocando uns títulos aqui, assim, em vermelho, mas só para explicar melhor para vocês o que é que vai ter dentro daquela parte que eu vou escrever. Mas depois eu vou tirar isso daqui, tá certo? Então, o texto, ele fica um texto corrido, né? A menos que o seu professor ou sua professora peça para você dividir esse texto. Então, vamos começar. Como é que você vai começar essa resenha? Você vai colocar a logomarca da sua instituição, né? Vai colocar um pequeno cabeçalho aqui, só com o nome da instituição completo, o nome da sua disciplina, o docente, você bota o nome completo com a titulação do professor, bote o seu nome aqui completo, então, discente, dois pontos, você bota o seu nome, coloque o nome resenha aqui centralizado, referência aqui no cantinho esquerdo, coloque a referência do artigo. Então, a referência do artigo, você vai entrar pelo último sobrenome dos autores, né? Então, se você for olhar aqui, olha, então aqui é o último sobrenome da primeira autora, né? Então, eu tenho um aqui, depois eu colocar inicial, vou fazer isso para todos os autores do trabalho, eles são separados aqui por ponto e vírgula, né? Depois você vai colocar o título, está certo, do artigo, o periódico que foi publicado. Na primeira página do artigo, você consegue ver todas essas informações. Então, aqui está o nome do periódico que foi publicado, o nome do periódico fica em negrito, né? Então, depois que você digitar esse nome, você seleciona e aí você marca aqui o negrito, né, para ele ficar, depois você vai colocar a vírgula, vai colocar a cidade eu tô vendo aqui, se no periódico não tiver o nome da cidade, não tem problema, você sai do nome do periódico direto para o volume, mas se tiver o nome da cidade, você já coloca. Depois você vem com a informação do volume, do número, da página e da data. Então, nessa sequência, olha, eu já tô colocando aqui, cidade, volume, número, página do artigo e a data. Pronto, depois que você colocou isso aqui, então essa referência está com base na norma mais atual da ABNT. Aqui a gente tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre as normas da ABNT. E aí agora que a gente terminou de fazer essa referência do artigo, a gente vai iniciar realmente aqui o texto.
Então, como é que vocês vão fazer, pessoal? O primeiro parágrafo é super importante que você faça uma apresentação geral do artigo e dos autores do artigo, né? Então, aqui eu já digitei um textozinho para mostrar para vocês, para a gente agilizar, o vídeo não ficar tão longo. E aí, como é que você pode começar? Você pode dizer o seguinte: a presente resenha pretende analisar primeiro descritivamente e depois criticamente, porque a gente já viu que essas são as duas partes de uma resenha crítica, né? O artigo científico é escrito por, aí você vai e coloca o nome de todos os autores, certo? Você pode colocar na ordem que está aqui. Esse nome nessa ordem mesmo que está. Então você vai colocar e aí você vai falar um pouquinho sobre esses autores, né? Então eu estou colocando aqui a primeira autora e eu vou e coloco que possui doutorado em administração pela Universidade de Brasília. Onde é que eu estou vendo essa informação? Estou vendo aqui, olha, doutorado em administração, Universidade de Brasília. Então você vai dando uma olhada aqui nos autores e vai vendo qual a formação desses autores. Tanto a questão do curso como a questão da instituição a que esses autores estão vinculados. Então, você vai fazer isso para todos os autores, né? Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre os autores, você pode. Aí, no caso, você vai ter que procurar o currículo deles, né, na internet. Mas se você puder botar a titulação com a instituição que eles estão vinculados, então fica bom também. Então, aqui eu coloquei o segundo autor, graduado em psicologia pela Universidade de Brasília, e eu vou ter que fazer isso com todos, certo? Então, se o seu artigo tiver 2, 3, 4, 5, 6 autores, você apresenta aí os autores. Que teve como título, aí você vai colocar o título do artigo, né? Então, o título, ele tá aqui, pronto. Então, nesse primeiro parágrafo, eu fiz essa apresentação mais geral do artigo e dos autores. Quando você vier para o segundo parágrafo, você pode dizer como é que esse artigo está dividido. Então, esse artigo, ele está dividido quantas seções? Como é que eu vou ver isso? Quando eu venho aqui na página 271, eu vejo que aqui tem a primeira seção, ó. Então, você tem a seção da introdução aqui. Quando eu venho na 273, então, a gente já vê que vai ter a fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, ela vai estar dividida, certo, em duas subseções. Uma sobre competências organizacionais, pode ir descendo que você vai vendo. Você vai vendo como esse artigo, ele está sendo distribuído aqui a questão da organização dele. Depois eu tenho uma outra subseção, olha, com esse título aqui, tá certo? Se você for continuando aqui, descendo, você vai ver que depois desse referencial, a gente vai ter a metodologia, então você já coloca, é mais uma seção, né, do trabalho. Aqui na sequência, quando a gente vem aqui na página 279 do artigo, a gente vai ver que ele tem a seção 4, que é a análise dos resultados, e por último, se você descer até a página 283, você vai ver que ele vai trazer aqui as conclusões. Então, eu estou vendo que esse artigo ele é dividido em 5 seções, e eu vou escrever isso aqui no meu texto. O artigo está dividido em 5 seções, a primeira seção é destinada à introdução, a segunda trata da fundamentação teórica, compreendendo as subseções. Aí eu vou dizer como é que está dividido a fundamentação teórica, a terceira apresenta a metodologia, então você diga como é que o seu artigo está dividido, quais foram as seções que apareceram aí no seu artigo. Por último, para a gente terminar essa primeira parte de apresentação geral, a gente precisa destacar o objetivo deste artigo. Onde é que você vai ver o objetivo? Você vai encontrar o objetivo na introdução. Então, se eu voltar aqui lá para a introdução, que está aqui na página 272, você pode dar uma olhada, tá certo? Na introdução toda, que você vai ver a identificação do objetivo do trabalho, né? E aqui nesse nosso artigo, a gente vai ver que o objetivo está aqui, olha, no final. Então, Destart é estabelecido como objetivo de estudo avaliar as competências organizacionais de uma organização pública federal. Então, isso aqui é o objetivo do estudo. Percebam, pessoal, que o objetivo sempre vai começar com o verbo no infinitivo. Avaliar, identificar, comentar, certo? Dissertar, descrever. Então, sempre vai começar com o verbo no infinitivo. E aí você vai terminar o seu segundo parágrafo trazendo o objetivo geral deste artigo. Então, pronto, já finalizamos aqui essa parte inicial de apresentação do texto. Vamos agora falar sobre a justificativa desse estudo. Então, o que seria essa justificativa, né? A justificativa, pessoal, é exatamente a gente falar sobre a importância do artigo. Por
que esse artigo é necessário e em que ele contribui. Essas informações a gente também vai conseguir na introdução do trabalho. Então, coloquei aqui algumas informações que eu já tirei, e aí eu vejo que os autores aqui na escrita, eles colocaram o seguinte: na introdução, o que foi que eles colocaram aqui nessa página 272? Eles colocaram o seguinte: estudos na literatura indicam a necessidade de investigações empíricas sobre mapeamento de competências organizacionais, ou seja, eles leram trabalhos anteriores e viram que existe uma necessidade de pesquisar esse assunto aqui que eles estão falando. Então, eles estão dizendo que isso daqui é importante, não porque eles acham que esse assunto é importante, mas porque a própria literatura sobre o assunto, outros artigos, outros autores que publicaram sobre isso, eles dizem que esse assunto é importante. E aí, aqui na frente, eles dizem o seguinte: observa-se que, de modo geral, as mesmas são feitas, então, quer dizer, as pesquisas anteriores, em sua maioria, por meio de estudos qualitativos e a partir da ótica de gestores da organização. Então, esse trabalho aqui é diferente, porque não é um estudo qualitativo, né, é um estudo quantitativo e não é feito na ótica de gestor da organização, é feito sobre a ótica de várias outras pessoas. E aí eles colocam aqui também, que a gente vai utilizar isso aqui na justificativa, que existe uma carência de estudo sobre mapeamento de competências organizacionais no contexto do setor público, né? Então, existe uma carência em relação a esse assunto. Todas essas informações você pode trazer para a sua justificativa. E aí escreva também sobre a contribuição desse estudo, né? Então, falar sobre esse assunto contribui com o quê? Então, essas informações são super importantes para você escrever logo aqui depois da apresentação geral do artigo. E aí, aqui no finalzinho da introdução, os autores colocam avaliação de competências organizacionais, que é exatamente o que eles vão fazer, sobre a ótica de diferentes atores, gera subsídios de informações na etapa de diagnóstico de competências que contribuem para... Pronto, aqui está a contribuição do artigo. Então, tente identificar na introdução do seu artigo qual é a importância de se falar sobre o assunto, né? Então, certamente os autores escreveram sobre isso, tá certo? Qual é a importância de se pesquisar sobre aquele assunto e em que esse artigo ele contribui, né? Então, aqui a gente já colocou dessa forma: para justificar a pesquisa, os autores destacam a carência de estudos sobre o mapeamento, e aí eu vou pegar aquela informação que está ali na introdução. Quando você terminar, você já escreve a contribuição. Então, os autores falaram o quê sobre a contribuição, certo? Desse estudo. Então, aqui eu coloquei, né? A avaliação de competências sobre a ótica de diversos atores traz como contribuição a entrega de informações. Pode colocar, você vai escrever aqui com suas palavras, mas é a ideia exatamente que os autores colocaram lá, né? Lembrando aqui que a gente escreve a resenha toda com as nossas palavras, né? A gente se baseia na ideia dos autores do artigo, mas o texto você vai escrever com suas palavras, certo? Como a resenha é um texto bem mais curto que o próprio artigo, então, no geral, ela fica com mais ou menos 4, 5 páginas, né? A não ser que realmente o seu professor ele defina essa quantidade de páginas, mas geralmente uma resenha a gente faz com esse tamanho. Então, você não vai destacar cada parágrafo do artigo, não tem espaço para você fazer isso, né? E sim, a gente vai destacar aqui as principais ideias. Então, agora a gente vai começar a resumir as principais ideias e os principais autores usados no referencial teórico do artigo. Você vai trazer as informações importantes do referencial. Então, vejam que eu fui marcando aqui algumas coisas importantes, né? Algumas informações importantes que eu fui identificando, e aí eu já vou trazendo isso daí no meu texto. Como é que você pode desenvolver aqui os seus parágrafos? Você pode iniciar o seguinte: no referencial teórico, os autores iniciam com uma primeira subseção, trazendo a definição de, na perspectiva de. Então, os autores, pessoal, do artigo, eles vão se basear em vários outros trabalhos anteriores. E aí você pode dizer isso, na perspectiva de quais são os autores que eles se basearam. Se a gente for olhar aqui, olha, tem vários autores. Você pode citar quais foram os autores que eles mais citaram aqui no referencial teórico. Olha, que eles trouxeram os conceitos desses autores aqui. Você pode colocar, você coloca o autor e você coloca o ano. Tá certo? Que eles utilizaram aqui, né, dentro do referencial teórico dele. Aí você pode escrever mais texto, né, colocando as principais ideias ali tratadas. E aí você, quando eu vou terminar ali aquela primeira subseção, eu posso colocar: ao fim da primeira subseção do referencial, os autores afirmam que... Então, vá trazendo as ideias, né? Já na segunda subseção do referencial, os autores apresentam... Então, eles falam sobre o quê?
na segunda subseção do referencial, ou um outro ponto. Ainda nesta subseção, os autores mostram, aí você vai e escreve, né? Então, aqui estou colocando só umas ideias de como é que você pode desenvolver aqui a parte do seu texto, tá certo? Do referencial. E vai escrevendo e trazendo essas ideias mais importantes, né? Os conceitos mais importantes que eles apresentaram. Posteriormente, vamos explicar o método, né? Então, aqui a gente já pode tirar, que eu coloquei só para vocês terem uma ideia do que é que a gente está escrevendo. E posteriormente a gente vai escrever sobre o método. O que é que a gente vai falar sobre o método? A gente tem que falar qual foi o método adotado na pesquisa desse artigo, quem são os participantes, qual o procedimento para a coleta e análise dos dados. Se foi um artigo de revisão bibliográfica, você é só colocar, tá certo? A metodologia utilizada para a elaboração desse artigo foi uma pesquisa bibliográfica. Pronto, eles devem ter explicado alguma coisa onde eles pesquisaram os artigos, e aí você vai fazer um resumozinho dessa parte, né, que tem o método. No nosso caso, aqui, então, a gente tem várias informações, né, sobre o método, e a gente pode colocar, com relação ao método, o estudo é descritivo, de abordagem quantitativa. Onde foi que eu vi isso? Eu vi aqui sobre o método que está escrito aqui nessa seção, olha, então veja que eles trazem essas informações. Eu não estou criando nenhuma informação nova, eu estou trazendo informações que já estão aqui no artigo, eu estou resumindo o artigo, né? Então, você vai colocar, olha, uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, tá certo? Foi coletado por meio de questionário eletrônico. Então, eles vão dizendo aqui como foi que eles fizeram essa pesquisa. A organização estudada é da Administração Pública Federal, então eu fui colocando essas informações aqui. E aí você pode começar com relação ao método, o estudo é tal, a relação com o tempo foi transversal, os dados foram coletados por meio de um questionário, veja quais são as informações importantes, mas desde que você responda isso daqui. Quem é o método que eles adotaram, quem são os participantes, e o procedimento para a coleta e análise dos dados. Então, a organização estudada é da Administração Pública Federal e continue escrevendo, tá bom? Então, você vai colocar aqui, se você tiver que escrever 2, 3 parágrafos, né, de método, você pode escrever, tá certo? Desde que você traga essas informações mais importantes aqui, né? Então, só excluir aqui para vocês verem que o texto ele é realmente corrido. Quando a gente terminar, então, na sequência que a gente já falou sobre o método, a gente vai precisar escrever sobre os principais resultados e discussão do artigo. Então, percebam, pessoal, que quando eu fui lendo aqui esse artigo, que eu estou fazendo essa resenha, eu já fui selecionando aqui, né, na página 279, que ela apresenta aqui os resultados, então já fui selecionando aqui informações importantes, né, que os autores, olha, foram descobrindo a partir da análise dos dados que eles fizeram aqui, né? Você vai lendo, você já vai selecionando, olha, eu vou colocar que eles descobriram isso, depois eles descobriram outros pontos, né? E aí você coloca aqui na parte dos resultados, ela vai ficar, é a maior parte, geralmente é a maior parte que a gente escreve aqui a resenha, né? Então, você escrever com suas palavras o que realmente você entendeu, resultados importantes que eles encontraram, né? E aí você vai colocar. Tem-se na quarta seção a maior do artigo em questão que versa sobre os resultados e discussões do estudo. Pronto, você pode até colocar isso. Os resultados apresentados inicialmente foram os obtidos por meio de estatística descritiva e apontam que, então você já vai escrevendo, né? Em relação a tal ponto que eles analisaram, você bota de acordo com o seu estudo, o que eles encontraram. Aí sobre tal coisa, os autores encontraram que, você vai escrevendo. A respeito da competência organizacional, acompanhamento, porque isso aqui é o que tem no assunto deste artigo que eu estou fazendo a resenha, né? Então, vocês vão adaptando aqui de acordo com a realidade do artigo de vocês. Podem ir escrevendo, tá certo? Fui colocando aqui texto para vocês irem desenvolvendo aqui os parágrafos de vocês. E aí, por último, você pode colocar, ainda nos resultados, os autores apresentam. Então, quando você for finalizando esse resumo dos resultados, aí você pode escrever aqui dessa forma, né? Ainda na fase do resumo aqui do artigo, a gente vai falar sobre a conclusão. Né? Então, na conclusão, o que é que a gente vai destacar? A contribuição do estudo e sugestões para futuras pesquisas, principalmente isso daqui, tá certo? A gente precisa destacar aqui na conclusão do estudo o trabalho deles. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no trabalho, eu já selecionei as partes que eu vou colocar aqui na minha resenha. Então, nessa resenha aqui, eu vou destacar esses pontos, né? Então, aqui dos resultados podem ser utilizados no diagnóstico, então a contribuição do estudo, tá certo? Então, também eles destacam contribuições aqui em outros parágrafos, eu vou pegar essas partes aqui que eu marquei, né? E aí depois a gente vai falar sobre as limitações, então dê uma olhadinha na conclusão do seu artigo, se os autores destacaram limitações do estudo, né? E se eles fazem sugestões
para futuros trabalhos. Então, isso aqui realmente a gente precisa colocar na conclusão. Então, eu coloquei, na conclusão da pesquisa, os autores destacaram que os resultados encontrados podem ser utilizados, então, a contribuição. Sobre as limitações, os autores comentam que a amostra utilizada foi, então, você já pode escrever aqui nesse sentido. Depois, você coloca sugestão para futuras pesquisas. Então, como sugestão para futuras pesquisas, os autores mencionam, e aí você diz o que é que os autores vão colocar, né? Após a conclusão aqui, pessoal, que a gente então acabou de resumir o artigo todo, você vai entrar na questão da sua resenha, que é a parte crítica, realmente importantíssima do seu trabalho. Por quê? Porque, como o próprio nome diz aqui, a gente tem que fazer uma crítica do texto. O nome da atividade é resenha crítica. Se você não fizer essa parte aqui que a gente vai ver agora, será apenas um resumo e não a resenha crítica. Não vai ser caracterizado como uma resenha crítica. E aí, como é que você vai fazer aqui nessa parte? Você vai destacar pontos positivos ou pontos negativos, ou então os dois ao mesmo tempo, você destaca positivo e destaca negativo, sobre o estudo que você acabou de ler. E há duas formas de você fazer isso, como a gente vai ver aqui. Então, eu coloquei algumas frases que aí vocês podem ter uma noção de como é que a gente pode escrever. A partir da leitura do artigo, foi possível perceber, então, o que foi que você aprendeu a partir da leitura desse artigo. Aí você já pode começar a escrever. Então, aqui é a parte realmente que você vai analisar esse artigo. Com uma linguagem simples e acessível, os autores abordam os aspectos importantes sobre... Então, veja que eu estou elogiando. Eu estou destacando pontos positivos do artigo, né? Então, se você encontrou vários pontos positivos, você vai colocar aqui. Os autores, com propriedade, analisaram os dados por meio... Então, vou falar, posso elogiar o método que eles fizeram, a forma como eles mostraram os dados, por meio de tabela, por meio de gráfico, eu posso estar elogiando isso daí. De forma relevante, o estudo apontou que, então, no final, qual foi a conclusão desse trabalho, né? Com clareza, os autores mostram, então você pode elogiar o que você entendeu. Com propriedade, os autores apontam em seus resultados. Então, tudo aqui são frases que você pode estar utilizando, tá certo? Para realçar aqui aspectos positivos do artigo, né? Caso você tenha encontrado. O artigo, de maneira pertinente, mostra, aí você vai e fala. Cabe ressaltar alguns pontos que poderiam ser mais bem desenvolvidos neste artigo. Em primeiro lugar, então veja bem, agora eu comecei a destacar alguns pontos que eu acho que o artigo poderia melhorar. Se você encontra nesse artigo pontos positivos e pontos negativos, você deve destacar os dois. Pontos de melhoria do trabalho, né? A interpretação dos autores sobre... Aí eu posso dizer que essa interpretação dos autores sobre determinado ponto não ficou tão clara, certo? Então, você vai destacando o que você achou, tanto de positivo como de negativo, e como poderia melhorar, né? São as considerações que você vai fazer sobre o artigo que você leu. Nessa situação aqui, nesse tipo de crítica, você não vai precisar ler outros artigos que tratem desse mesmo assunto para você comparar. Apenas com base nesse que você leu é que você vai escrever a crítica. Essa forma aqui da resenha é a forma mais comum, né? Geralmente os professores pedem nesse formato aqui. No entanto, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer do professor pedir que nessa parte você faça uma crítica comparando com outros artigos. Então, você pode destacar essa parte positiva aqui, mas se o professor ele pedir que você compare esse texto que você leu com outros artigos que tratam do mesmo assunto, aí você vai precisar pesquisar realmente outros artigos, pelo menos uns dois, certo? E discutir sua crítica a partir dessa comparação. Por exemplo, como é que você pode fazer? Caso você tenha que comparar esse estudo aqui com o estudo de outros autores, como é que você pode escrever? Você pode colocar o seguinte: pode-se dizer que este artigo apresenta um diferencial, pois analisou tal e tal coisa, enquanto fulano e tal é o outro artigo que você leu. Desenvolvendo pesquisa sobre competência, se limitou a apenas alguns conceitos, e aí você vai e escreve. Então, a abordagem realizada por autor tal, que é o outro que você leu, contribui também para um aprofundamento do estudo sobre, né, já que mostrou, então quer dizer, eu estou comparando que os dois apresentam uma contribuição. Então, no geral, pessoal, como eu estou dizendo, essa parte aqui, a comparação contra os estudos, ela não é necessária, tá certo? Muitos professores, eles não vão pedir isso, né, que você leia outros artigos além daquele que ele lhe entregou.
tá certo? Mas se for necessário, aí realmente você vai precisar pegar outros artigos, né, e sair fazendo aqui essa comparação. Então, caso ele não peça para você fazer só do que ele lhe entregou, essa parte aqui você pode excluir, e aí você vai falar no final, para você fechar essa resenha, então, independente se você vai comparar o seu estudo com outros autores ou não vai comparar, você vai fazer uma recomendação final aqui nesse trabalho. O que é essa recomendação final, né? Essa recomendação final, você vai indicar a leitura desse artigo para um determinado público, ou seja, quem é que pode se interessar por esse artigo. Então, no meu, eu coloquei o seguinte: a partir da leitura e avaliação, indica-se este artigo para alunos de graduação e pós-graduação em administração, docentes da área de gestão, gestores. Então, você vai escrever nesse sentido aqui, tá certo? Para quem você recomendaria, né, a leitura aqui desse artigo científico que você acabou de fazer a sua resenha. Então, pessoal, é isso. Basicamente, todas as resenhas, elas vêm com essa estrutura aqui que a gente viu, tá certo? Então, ela não vai ficar grande, como eu disse, ela vai ficar mais ou menos umas 4 a 5 páginas. Depende muito do tamanho do trabalho, né? Mas, geralmente, vai ficar realmente menor do que o artigo. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.